Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você estará assistindo esse vídeo, mas eu estou aqui para poder estar dando continuidade ao vídeo que eu comecei semana passada sobre o tema de abuso sexual. Semana passada eu falei sobre as 3 formas de abuso, que é o abuso físico, visual e verbal. Hoje eu estarei falando para você sobre alguns sinais, né, que a criança e o adolescente eles demonstram após sofrer o abuso. E aí eu penso que não é muito diferente de mim e de você, de nós adultos. Quando algo que de repente nós não gostamos muito acontece, nós sempre mudamos em algum aspecto da nossa vida, ou essa mudança é radical, ou de repente é temporária, ou enquanto nós estamos com raiva, aborrecidos. Com os adolescentes não é muito diferente, com as crianças também não. E eu listei aqui 4 tópicos que eu acho importante, e eu vou falar um pouquinho sobre eles, sobre alguns sinais que esses adolescentes, essas crianças demonstram, mas não tenho pretensão de esgotar todos os sinais, porque são muitos e ao longo dos dias nós vamos falando um pouquinho sobre eles. O primeiro que eu estarei falando é sobre o sinal através do corpo, porque as crianças têm uma característica, geralmente elas não falam muito, principalmente quando é adolescente. Eles não falam muito, mas eles demonstram com o comportamento. E principalmente através do corpo. Como eles acabam não verbalizando, eles acabam agindo e demonstrando através do comportamento. Então, assim, a primeira mudança que acontece no corpo é dor, tristeza, raiva, às vezes dificuldade para poder andar, sentar, sangramento nos órgãos genitais, ânus, baixa autoestima, né? A criança acaba perdendo um pouco o senso, ela acaba se achando feia, ela acaba, de uma certa forma, se achando inadequada. Outra coisa também que eu acho importante ressaltar, que, de repente, essa criança, ela acaba querendo mudar tanto na expectativa de não ser tão atraente assim para o abusador e não acontecer novamente aquele abuso, que ela começa a ter uma oscilação não somente de humor, mas também de ganho e perda de peso. E isso também é algo que nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente, porque olha só quantas coisas pode acontecer no físico dessa criança, desse adolescente, né, através de um abuso. E detalhe, não foram esgotadas todas as possibilidades, né, todos os sinais do corpo dessa criança, é apenas alguns. Então, o próximo é a sexualidade. E esse é algo assim que é latente. Eu sou professora de educação infantil e é algo assim que chama muito atenção quando acontece, quando uma criança é abusada. Ela sofre um desses 3 tipos de abuso. Então, ela começa, de uma hora para outra, ela começa a falar sobre aquilo, porque geralmente a criança ela é inocente, ela não tem muito aquela coisa assim, eu não posso falar sobre isso, não posso falar sobre aquilo. Geralmente ela está brincando com os coleguinhas e de repente ela começa a contar aquilo de uma forma muito natural. Ou ela começa a brincar com as crianças de uma maneira assim que ela não brincava antes, de uma forma um pouco meio sensualizada, com carinhos um pouco diferente do que ela tinha. Ela começa a ter conversas inapropriadas para a faixa etária dela. Então, quando a criança está nessa primeira infância, eu costumo dizer que quando se presta atenção nessa criança, torna-se um pouco mais fácil de você saber se essa criança está sendo abusada sexualmente ou não. E uma outra coisa também, entendeu? Porque essas crianças pequenas, como elas ainda não têm ainda interiorizado aquela coisa assim, isso é errado, ou isso é certo, elas acabam relatando isso através de desenhos. E quase sempre essa criança que foi abusada sexualmente, ela acaba desenhando os órgãos genitais. E assim, ela desenha com muita perfeição. É o tipo de coisa que nos faz ficar muito atento e que chama a nossa atenção. Porque não é algo próprio da faixa etária delas. Entende? Esse interesse repentino, né? Esse interesse que surgiu de uma hora para outra, esse carinho estranho, esse carinho que às vezes quer te abraçar, mas ao mesmo tempo quer se esfregar, que faz questão de tocar o seu corpo, de encostar o corpo dela no seu. Isso é bem típico de criança que foi abusada. Entende? E a mudança repentina de hábitos. Isso também é algo assim que é algo muito extremo. Porque a criança ela acaba perdendo interesse em se cuidar, né, em se arrumar, ela acaba repetindo o que aconteceu com ela acaba repetindo com outras crianças também, ou adolescentes, ela na tentativa de fugir
tipo assim, de anular aquilo que aconteceu com ela acaba entrando pro caminho das drogas, e aí quando eu falo drogas lícitas e também ilícitas. E por último, mas não menos importante, porque todos esses tópicos, todos eles estão interligados, nós temos um relacionamento social. Esse relacionamento social, ele também é afetado, né? Porque essa criança, ela acaba se isolando. Essa criança, ela torna-se uma criança insegura, ela automaticamente, ela para de acreditar nas pessoas, né? Ela, de repente, ela que era uma criança que conversava com todos dentro da sua sala, tinha um círculo de amizade vasto, de repente ela começa a ficar excluída, ela mesmo se exclui, né, das outras crianças, ou ela começa a ter apenas um único amiguinho, e aí fica com muitos segredos com aquele amigo. Outro sinal, ela acaba surgindo, aparecendo com presentes, com objetos que não condiz, né, que não está de acordo, né, vamos dizer assim, com as condições da sua família, seus familiares. Então, assim, são sinais que nós devemos ficar atentos e nós devemos observar. Então, principalmente, eu vou voltar novamente, né, ao tópico 2, quando fala sobre sexualidade, porque o abuso, ele não é cometido por uma pessoa que, quase sempre, ele não é cometido por uma pessoa de longe, ele é cometido por uma pessoa de perto. E por isso que, inúmeras vezes a criança é abusada e ela não se dá conta. E às vezes ela acaba depois fazendo isso, querendo repetir isso com outro colega. Porque quase sempre esse abuso é cometido por pessoas bem próximas a ela. É um tio, é um pai, é um padrasto, é um vizinho que é quase que da família. E dessa forma ela não consegue ver esse abuso como uma violação. Ela acha que na verdade é um carinho. Até porque, inúmeras vezes, o agressor, ele começa a falar com a criança que, vamos brincar, esse é um segredo nosso. Ele vem todo com a roupagem de bonzinho, de amigo, de alguém muito cordial. Então, a criança muito pequena, ela não consegue ver isso como uma intromissão, né, como uma violação do seu corpo. E mesmo quando já é um adolescente, inúmeras vezes esse adolescente, ele é torturado, eu posso assim dizer, porque o que ele escuta é mais ou menos assim: se você contar para alguém, eu mato sua mãe; se você contar para alguém, eles vão te expulsar de casa. Então, ou seja, aquela criança, ela é torturada de todas as formas possíveis. Aquele adolescente, ele já está se sentindo nada, ele está se sentindo sujo, ele está se sentindo usado, e de repente ele se vê assim: poxa, eu não tenho com quem contar. Então, assim, mais uma vez, eu gostaria de estar deixando meu alerta para você. Então, fique ligado, fique atento se você tem um adolescente, se você tem uma criança, sobre seus cuidados, ou de repente não está sob seus cuidados, mas você está sempre, você tem contato com ela direto. Então, percebeu alguma coisa de errado? Mas, Letícia, o que eu vou fazer? Converse com ela. Porque uma criança, um adolescente só vai falar com você sobre o que está se passando na vida dela se ela se sentir segura quando ela estiver conversando com você. Se você passar para ela segurança, se você passar para ela, se ela conseguir entender o seguinte, que independentemente do que aconteceu, você estará do lado dela. Quando uma criança, quando nós estamos sabendo que uma criança ou um adolescente, ele sofreu um abuso sexual, nós não temos que virar para ela e falar, apontar ou julgá-la. Nós temos que virar para ela e falar assim: eu estou aqui e eu vou te ajudar, eu confio em você. Ela tem que olhar para você e ver o que em você. Ela encontrou alguém que se importa com ela e alguém que vai estar dando a ela essa oportunidade de estar colocando para fora aquilo que está agoniando por dentro, aquilo que está consumindo por dentro. Então, fica aí o meu recado e até o próximo vídeo. O próximo vídeo que nós estaremos estará sendo as consequências desse abuso na criança e no adolescente. Boa noite.